Falando um pouquinho sobre mim, eu sou graduado em Engenharia de Computação pela Vélez Educacional Metrocamp, que é a Faculdade de Campinas. Sou especialista em desenvolvimento de jogos digitais pela PUC do Paraná, tá? Curitiba. Estou cursando MBA em Gestão Empreendedora de Negócios pela Exanc, também de Campinas. Atuo com desenvolvimento de jogos desde 2004, onde eu trabalhei em empresas como Overplay, que era um estúdio de jogos de Campinas, Vosto, aqui de São Paulo, e Dayton Games Studio, consultoria também é um estúdio de lá. Tá? Sou fundador da empresa Cooper Games, para quem não conhece, eu já ouviu falar, é uma empresa de desenvolvimento de jogos de Campinas também. E sou coautor do livro Design de Jogos Fundamentos, publicado pela editora Brasport em 2008. Tá? Falo um pouquinho aí de design de jogos geral, né? Jogos de tabuleiro e eletrônicos. Tá certo? Alguns jogos Android que eu fiz, são 3 projetos. O primeiro dele, o Raro, que é um jogo de plataforma, feito com a Indie Engine. Depois o Play Aqua, que é um clone do Aquaplay, foi feito também com a Corona SDK. E o Ninja Pool, que é um joguinho casual. Você tem que ficar atirando estrelinhas nessas pombas que ficam passando em cima da cabeça aí do ninja. Jogos simples, mas feitos com bastante empenho, bastante trabalho. Como eu estava falando no começo da apresentação, os tópicos que a gente vai tocar aqui são apenas introduções teóricas. Tá? Vou mostrar código, mas os tópicos são mais de ordem conceitual. Tá? Mas vamos falar um pouquinho de cada um. É só a ponta do iceberg, além do que eu vou falar aqui, tem mais uma infinidade de assuntos que podem ser aprofundados também no desenvolvimento de jogos Android. Tá? Assuntos à frente complexos. Então, vamos começar. Só para saber, tem alguém aqui que atua com desenvolvimento de jogos, que já trabalha com jogos? Cassiano? Mais alguém? 2, 3 ali, pessoal. Mais alguém tem interesse em atuar com jogos, que não trabalha hoje, mas queira trabalhar com jogos? Tá, legal. Bastante gente. Bacana. Bom, começando um pouquinho aí com a parte teórica, né? Qual que é usualmente a anatomia de um jogo Android, né? Nós temos ali o desenho arquitetural da plataforma Android, né? Onde temos todas as APIs, a parte do runtime, o kernel, as bibliotecas, os frameworks de aplicação e as aplicações em si, né? Aqui, qual que é a seção que nós temos que prestar mais atenção na parte do Android, né? É a respeito das bibliotecas, tá? Porque jogos usam intensivamente essas 3 bibliotecas que estão marcadas aqui, o OpenGLS, o Media Framework e a libc para fazer JNI, para fazer chamadas de código C, porque é mais rápido. Tá? Depende do tipo de jogo que você está trabalhando, às vezes compensa fazer por JNI. Tá? Então, basicamente, a anatomia de um jogo Android é dividida em 3 seções. A parte de entrada, processamento e a saída, como um sistema computacional qualquer, né? O jogo é um sistema computacional. Na parte de entrada, nós temos os controles, que podem ser via touch, acelerômetro, botões em tela, ou via rede, se você estiver fazendo um jogo multiplayer. Tá? Lógica e processamento, você vai ter lógica de jogo, a parte de lógica e atualização da física, UI, que são os componentes em tela, rede também, tá? Você vai estar tratando o pacote, pode ter que reordenar o pacote e fazer alguma lógica na parte de tratamento de rede. E, na saída, nós temos a saída em tela, que é a mais comum, sensores, então, vibração, né, som, música, sons e também a parte de rede, porque quando você está em um jogo multiplayer, você está também saindo dado, tá? Entrando dado e saindo dado. E quais são os elementos de uma game engine? Tá? Quando eu estou falando em game engine, eu digo uma game engine para qualquer plataforma, tá? Não só para Android. Se vocês baixarem a Unity, baixarem a Unreal, baixarem a CryEngine, qualquer engine do mercado você vai encontrar esses componentes, tá? Mais ou menos dessa forma. Então, temos aqui um conjunto de 9 componentes, divididos da seguinte forma. Core, que são as classes core da engine, classes de física, música, som, parte de janelas, que é o sistema de janelas, ferramentas, então, editores, a parte de edição de level, edição de personagens, normalmente vem com a SDK que você está comprando ou baixando. O renderer, que é o componente principal, que é o cara que põe as coisas na tela, que renderiza, que cuida de shader, que cuida de parte de sombreamento, de todos os efeitos gráficos em tela. Parte de interface, que é, como eu disse, a parte de janelas, né? Entrada e saída, e a rede networking, que é
o componente que está normalmente atrelado aí na engine. Tá? Então, basicamente, toda game engine tem, em suma, esses componentes. Então, qualquer engine que você baixar, qualquer engine que você fazer uso, ou se você for desenvolver a sua engine, você vai encontrar ou desenvolver um ou mais componentes desses. Tá? E qual seria a anatomia de um jogo Android? Um jogo Android, basicamente, é um loop de processamento que a gente chama de game loop. Tá? Ele fica rodando sempre, né, a cada X milissegundos, na seguinte, como se fosse uma máquina de estado, tá? Nos seguintes processos. A partir de carga, que é onde eu carrego o meu sprite, carrego minha música, carrego o meu tile, carrego o meu cenário. Tá? A partir de uma vez carregada, o jogo Android entra no processamento de entrada, então eu fico lendo as entradas, lendo o acelerômetro, lendo o toque em tela, lendo rede. Né, eu renderizo esse componente de acordo com essa entrada, faço a atualização das minhas regras e executo. E fico nesse loop até que o jogo termina e as minhas classes, meus componentes, meus recursos são descarregados. Tá? Então, essa seria a anatomia de um jogo, não Android, mas um jogo geral. Tá? E se eu for fazer um jogo Android, o que eu posso usar? Né? Quais componentes, quais engines, quais frameworks que eu posso usar? Temos a libgdx, temos Marmalade SDK, que é pago, libgdx é open source. Temos a Unity, que é famosa, é paga. Agora ela está com um esquema de licenciamento onde você paga por mês para usar a engine, está com todas as features da versão Pro. Temos a Corona SDK, que também é paga, muito boa. Você faz o seu jogo basicamente em Lua. Temos a End Engine, que é uma engine open source. E temos a Cocos 2DX. Tem só essas? Não, tem tem uma infinidade de engines. Essas são as mais famosas e o que normalmente as empresas de jogos do mercado costumam utilizar. Tá? Então, são essas as engines que nós temos no mercado. Para essa palestra, eu vou focar nos exemplos da End Engine. Por quê? Porque é uma engine open source, como eu disse, é grátis. Código fonte aberto, você pode baixar, estudar, alterar, ver como funciona, estragar também. Né? Cheia de exemplos. Então, ela tem, se você for pegar o repositório Git dela, você vai ver que ela tem o repositório core e o repositório de exemplos, onde tem todos os exemplos comitados. Lá você pode ver exemplos de várias categorias. É bem suportada, tem fórum, tem uma comunidade de desenvolvedores ativa, é intuitiva, possui classes limpas e de fácil uso. Tá? Dá para você entender bem. E, além disso, ela é uma engine performática. Por quê? Suporta aceleração via hardware através do OpenGLS versão 2, que é a última versão. E é uma engine bacana. Tá? Poderia focar em qualquer outra, mas por facilidade, por simplicidade, eu preferi realmente focar nela. Então, começando na parte básica. Tá? Don't repeat yourself. Por que don't repeat yourself? Sempre que você vai começar um jogo, é muito comum, principalmente se você não tem muito a prática de desenvolver, de você misturar as coisas, de você desenvolver todo aquele código macarrônico que se você olhar um mês depois, você não consegue encontrar ou sabe, putz, por que eu fiz isso? Né? Então, uma grande técnica aí é não repetir você mesmo. Então, a maioria dos jogos, das engines, já vem com algumas classes básicas comuns para o desenvolvimento de qualquer jogo, tá? Independente do gênero. Tipicamente, são conhecidas como Core Game Classes. Tá dentro daquele pacotinho Core que eu mostrei no slide anterior. A classe fundamental que você vai encontrar em qualquer engine, ou se você for desenvolver a sua engine, você vai ter que prover, é uma classe chamada Game Object. O que é a Game Object? Ela representa qualquer elemento presente no jogo. Tá? Qualquer elemento. Pode ser um sprite, pode ser o jogador, pode ser um inimigo, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa, um item dentro do jogo. Cada engine ou desenvolvedor organiza essa classe de Game Object da maneira que mais lhe convém. Né? Ou seja, essa classe ela é genérica, mas ela é dentro do contexto do jogo. Genérica dentro do contexto do jogo. Tá certo? Então, um exemplo, nós temos também, outras classes comuns que estão presentes também em uma game engine, né? Que seria os sprites, a classe principal, sprite é um game object, backgrounds, pode ter greettexts, né, que são textos dentro do jogo Android,
E todas as classes herdam dessa GameObject. Então, assim, a GameObject é a classe básica de qualquer desenvolvimento de jogo. Tá? Então, agora sim, um exemplo de uma GameObject. O que normalmente uma classe GameObject tem? Tem um ID, que é para você saber identificar a classe que está sendo instanciada naquele momento. Você pode ter milhares de inimigos em tela, milhares de itens em tela, então você precisa de um ID para necessariamente saber quem é quem, né? Você tem um método load, para você fazer a carga dos recursos. Tem dois métodos render. Então, você tem aqui, por exemplo, um método para renderizar via Canvas, outro método para renderizar via OpenGL. Tem o update, né, que recebe um game time, ou seja, a cada update do frame do jogo, esse método update é chamado. Tá? E tem também o dispose e o getType. Tá? O dispose é para fazer a descarga dos elementos que você carregou durante a carga do jogo. Então, por exemplo, se eu carreguei uma textura, é no dispose do meu GameObject que eu vou liberar de novo para a memória ser alocada novamente. Tá? Aqui tem um exemplo de 3 classes que estão herdando de GameObject: Background, GUITEXT e Sprite. Tá? Cada uma tem essas operações herdadas da classe Py. E aqui tem um exemplo de implementação da GUITEXT. Então, por exemplo, aqui nessas classes filhas eu defino o meu comportamento. Tá? Então, para a GUITEXT, o que é uma GUITEXT? É um texto que aparece dentro do jogo e que é sempre atualizado. Por exemplo, o score do jogo. Tá? Então, ele é sempre atualizado dentro do jogo. Então, ela tem o texto, tem a construtora dela e tudo que ela precisa, além das coisas do GameObject. Então, assim, organize as suas classes de maneira que elas fiquem filhas de uma GameObject. Tá certo? Por exemplo, falando de GameObjects, aqui está a assinatura da GameObject da Unity 3D, que é bem famosa. Né? Então, aqui você tem todos os elementos, a animação, áudio, a câmera, tem todos os elementos GUITEXT, textura, tem todos os elementos que são comuns para aquela game engine. A Unity é uma engine bastante genérica, tá? Então, ela vai procurar deixar de forma mais genérica possível a GameObject dela. Na parte gráfica, sempre tem aquela batalha, né? Pô, uso Canvas ou uso OpenGL? Depende do quê? Do tipo do seu jogo. Tá? Se você for fazer um jogo simples, por exemplo, puzzle, plataforma que não fica trocando muito de tela, jogos que não tem muitas transições, usa o Canvas. Pô, não conheço OpenGL, preciso estudar um pouquinho mais, usa o Canvas. Comece usando o Canvas para você ter uma noção, aprender e ver como que é o desenvolvimento de um jogo. Né? Se você for fazer um jogo mais complicado, que sempre vai atualizar a tela, que sempre vai fazer muita atualização, tem que ter um FPS alto, usa OpenGLS, nem que seja a versão 1.0. Por quê? Porque com o OpenGLS você está perto do chip gráfico, você está a um passo do processador gráfico que vai renderizar o seu objeto na tela. Então, use sempre o OpenGL. Tem mais uma questão, que é a questão mercadológica. Se você for pegar os dados da própria seção de developer do Google Play, você vai ver que as versões OpenGLs que estão instaladas hoje correspondem a 99,8% das versões 2.0 e 1.1. Ou seja, todo mundo tem um device que rode pelo menos OpenGL 1.1. Tá? Então, é recomendadíssimo, se você for fazer um jogo sério, que você use o OpenGLS. Posso usar o meu Canvas? Posso. Eu vi que ele é acelerado por hardware. Realmente é acelerado por hardware. A partir da API 11, que é o Android 3.0, a renderização é suportada pelo hardware, tá? De Canvas, de views em geral. Todas as operações de desenho na tela são executadas usando a GPU. Tá? Mas o seu jogo vai consumir um pouquinho mais de memória. Por quê? O Android vai ter que pegar essa sua view, alocar numa seção de memória separada para poder fazer o disparo para o chip gráfico. Tá? Então, como que eu faço para habilitar a aceleração por hardware? Eu coloco no meu Application Manifest o Application Android Hardware Accelerated True. Pronto, está habilitado a aceleração por hardware. Tá? A partir da API 14. Bom, jogos, em geral, a grande parte ou quase a totalidade deles usa tela cheia. Tá? Então, é sempre recomendável que você coloque na Activity do seu jogo para que ele seja executado em tela cheia. Como que eu faço isso? Request Window Feature no title, seta as flags para poder colocar em tela cheia, então passando full screen os dois parâmetros,
e seta a visibilidade do Navigator para falso. Tá? Set Way Flag Hide Navigation. Ele esconde a barrinha de navegação. Como que fica? Mais ou menos dessa forma. Tá? Jogo em tela cheia. Você usa toda a tela do dispositivo. Quanto FPS. FPS é uma medida, tá? Um frame rates por segundo, frames por segundo, que você tem que fazer para o seu jogo para saber se ele está performático. Para jogos, usualmente o FPS é fixo entre um valor entre 30 e 60 frames por segundo, tá? Para produzir a sensação de realismo nos objetos que estão sendo animados na tela. Tá? Como que eu faço para exprimir esse frame rate? Né? Na verdade, ele é expresso em frames por segundo, né, como eu comentei, e é importante para verificar se o seu jogo está travado ou não em alguma rotina. Opa, o FPS estava em 30, coloquei a física, baixou para 10, tem alguma coisa errada. Tá? Então, como que você consegue ver isso no ambiente que está sendo atualizado 30 vezes por segundo? Através do FPS, do medidor do FPS. Tá? Como que eu faço para habilitar o medidor de FPS na M-Engine? Muito simples. Dentro do seu jogo, você vai ter uma referência para a engine, você só seta Register Update Handler, New FPS Logger. Pronto, acabou. Você vai ter uma tela parecida com essa, onde você vai ter um medidorzinho de FPS que vai ficar contando quantas vezes o seu jogo está sofrendo atualizações por segundo. Tá? Desenhe alguns Game Objects. Normalmente, o primeiro Game Object que a gente desenha num jogo é um sprite. Né? Então, como que a gente faz para desenhar um sprite dentro da Game Engine? Carrega a textura, né, através de uma bitmap texture, falando qual a imagem que você quer passar. Return, get access, pronto, open. Aqui é o caminho da textura que você quer abrir. E faz o carregamento chamando o método load dela. Tá? Criou um sprite. Desculpa, carregou a textura do sprite. Para criar o sprite, você chama o construtor da sprite, passando as posições que você quer, onde você quer colocar aquele sprite, passando a textura e o Vertex Buffer Object Manager, que é um objeto OpenGL que a engine expõe para fora para você fazer a gerência dos objetos do jogo. E aí você adiciona na cena. E você vai ter um efeito mais ou menos, se você colocar alguns códigos a mais, você vai ter um efeito mais ou menos parecido com esse. Esse exemplo está com partículas, essa área vermelha que está explodindo, e sensor e o toque, o input listener em cada sprite. Então, quando você toca, ele explode uma partícula. Tá certo? Leia as entradas. Como que você lê as entradas no jogo em Android? Você usa Touch Listener normalmente para ler as coordenadas touch da tela. Né? Por que Chuck Norris Mode On? Se você estiver fazendo no braço, modo Chuck Norris está habilitado. Então, você está fazendo a sua engine. Tá? Ou, se você estiver usando a End Engine ou uma outra engine, no caso da End Engine, você habilita passando Set Needs Multitouch True. Tá? Através do objeto Engine Options. Vai estar disponível para você também na Activity do seu jogo. Como que você faz para pegar aquele toque que a gente viu no vídeo anterior em um sprite? Você registra um touch event, tá? Passando no seu sprite. Tá? Então, aqui está fazendo o override dele. Quando acontecer o evento de toque, você trata. Tá? Isso é bem simples. O código fica limpo, tá? Não precisa ter touch listener espalhado para tudo quanto é lado. E aí fica mais ou menos assim. Nesse caso aqui é um exemplo habilitado com multitouch. Então você consegue fazer o toque ao mesmo tempo de múltiplos objetos na tela. Tá? Controles em tela. A grande maioria dos jogos Android hoje não usa mais os botões físicos do hardware. Uma, porque os smartphones novos nem tem mais, né? E, segundo, porque é mais fácil, mais ergonômico, mais confortável, principalmente em smartphones, você usar a tela com controles inseridos nela. Tá? Então, por que usar controles em tela? Porque independe dos controles físicos do hardware, fornece uma melhor ergonomia, a pessoa consegue segurar o smartphone de maneira que dê para jogar sem derrubar ele no chão, e são mais intuitivos de usar e calibrar. Você pode colocar uma velocidade de resposta do seu controle em tela muito mais fácil do que alterar a resposta de velocidade de um controle de hardware. Tá? Como que fica o controle de tela? Fica mais ou menos parecido com isso. Tá? Normalmente você tem do lado esquerdo um controle virtual, que é o direcional, e do lado direito um ou mais controles que são os botões.
tá? E também pode ter elementos de tela que são feitos com esses controles. Tá certo? A Engine já possui uma classe própria para fazer os controles em tela. É a classe Analog On-Screen Control. Tá? Ela renderiza esses objetos dentro da tela do seu jogo Android. Como que eu faço para criar um Analog On-Screen Control? Eu uso o construtor dessa classe, né, passando a posição, meu objeto câmera, a textura da base do meu controle, a textura do knob, que é o botãozinho central do controle, o tempo que eu quero atualizar entre cada update, normalmente o mais baixo possível, o número máximo de milissegundos para fazer o clique em cada controle, e os objetos da engine, aquele objeto da engine que eu falei, que é o Vertex Buffer Object Manager. Okay? E como que eu faço? Aqui, uma vez criado o seu controle, como que eu faço para ler as entradas do controle? Você cria um Analog On-Screen Control Listener. De que forma? Dessa forma. Instancia o Analog Control Listener, e aí sempre que você tiver um toque na tela, ou uma modificação no controle, ou um toque no botão, você faz alguma coisa. No caso aqui, eu estou aumentando a velocidade da minha engine de física, meu componente de física. Tá? E aqui eu estou colocando um Scale Modifier, que é para o sprite ficar um pouquinho maior quando eu toco no botão. Tá? Fica mais ou menos parecido com isso. Então, aqui a gente tem o controle de tela, o knob é o botãozinho do meio, só lembrando, e aqui eu consigo fazer o controle do meu sprite com esse controle em tela. Certo? Bom, agora os níveis um pouco mais altos aí, intermediário e avançado. Desenhe algumas partículas. Todos aqueles efeitos que usualmente nós vemos nos jogos, fumaça, chuva, jatos de água, são feitos com os componentes das engines chamados de partículas, sistemas de partícula, né? Então, são eles que possibilitam dar esse realismo maior aí aos jogos. Como que eu faço para criar um sistema de partículas usando a End Engine? Né? Eu configuro o meu bitmap texture Atlas, né, com o tamanho da partícula que eu quero carregar, 32 por 32 no caso, e aí faço a carga da textura que representa um ponto da minha partícula. Tá? Nesse caso aqui, a particle point. Faço a carga dela através do Texture Atlas. Por que o Texture Atlas? Para otimizar a memória que eu estou usando de texturas. Tá? O Texture Atlas é um gerenciador de uma textura grande. A partir desse Texture Atlas, você consegue fazer os recortes físicos, os recortes lógicos dessa imagem grande que você tem carregada na memória do device, e aí consegue usar no jogo. Tá? Como que eu faço para criar a partícula? Eu crio um Particle Emitter, né? Depois, a partir disso, eu crio um Particle System, né, passando esse emitter, a textura que eu carreguei e alguns parâmetros que você quer do seu jogo. Né? Então, aqui é um inicializador de cor, inicializador de alfa. Aqui você tem que setar esse modo source alpha para GLS20 GLNone, e aí você faz a configuração da sua partícula. Cada modificador desse que está aqui faz alguma coisa em cima do sistema de partícula. Eu não vou entrar muito em detalhe por questões de complexidade aí e tempo, né? Mas dá para você fazer a criação dela. Então, depois que você criou sua partícula, você atacha ela na sua cena. Tá? Atacha o sistema de partícula na sua cena. Por que o sistema de partícula? Porque você pode ter 1, 2, 10 ou 100 partículas. Tá? Então, você adiciona... Fica mais ou menos dessa maneira. Esse é o exemplo daquele código que eu acabei de mostrar, carregando o sprite face. Tá? Poderia ter uma textura de sprite menorzinha, representando fogo, representando água? Poderia. Esse é só para teste mesmo. Tá? Esse é um exemplo já mais elaborado, que usa uma textura um pouquinho menor, uma textura transparente, e aí ele seta a cor da partícula dinamicamente através daquele objeto que foi criado. E fica dessa forma. Tá? Dá para fazer jatos d'água, fogo, vários efeitos. Esse é basicamente o mesmo, só que com 4 cores. Ok? No meio, elas se interpolam. Bom, a outra dica é use tilymaps.
Aqueles jogos de plataforma que todos nós estamos acostumados a jogar usam essa técnica chamada tile map. Por quê? Como que é feito o tile map, né? Ele é feito para otimizar a quantidade de objetos que você está alocando na memória do seu chip de vídeo, tá? Na sua VRAM. Tá? Como que é feito normalmente? Normalmente você carrega uma textura grande, né, com todos os elementos gráficos do seu jogo, e você numera cada uma dessas texturas, cada um desses quadrados, em um sistema de matriz. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um tilemap já montado, né, onde cada posição dessa referencia a posição que está carregada em memória do tilemap. O tilemap não fica bonitinho assim em memória, ele fica todo bagunçado, ele é otimizado. Mas na hora de você montar o level, você faz esse mapeamento do tilemap para o seu level, através do que? Desse sistema de numeração, dessa matriz, né? Como que fica o tilemap em memória? Ele fica dessa forma, tá? Fica bagunçado, otimizado. Tem uma ordenação lógica aqui, tá? Às vezes por tamanho, por cor, por alfa, mas normalmente ele fica organizado em memória dessa forma. E aí, através desse mapeamento, você consegue fazer vários cenários com uma mesma textura. Tá? Várias fases, por exemplo, você consegue fazer um conjunto de 10 fases com uma única textura, através de mapeamento tilemap. Tá? Como que você faz isso? Você edita normalmente o tileset, que é o conjunto de imagens que estão carregadas em memórias, usando uma ferramenta. Tá? Normalmente a ferramenta, a mais popular é uma que chama Tilet, tá? Essa ferramenta aqui. E aí, como que você cria na End Engine o seu tilemap? Né? Você cria um objeto do tipo tmx_tilemap, né? Instancia o loader criando o seu tmx loader, né? Faz a carga do seu tilemap através do loader, passando o caminho, né? Então aqui é a pasta e o nome do seu tmx. Esse ponto .tmx é o arquivo que guarda os mapeamentos das texturas, do seu tilemap. Tá? Então ele fala, se vocês abrirem, é um XML, está compactado. O arquivo original dele vai ter as coordenadas de cada textura, onde está localizada a textura, qual o formato, né? Tem várias informações. Então, a partir disso, você faz a carga desse tilemap, adiciona esse tilemap em um tmx layer e aí você coloca na sua cena. A partir desse momento, você tem o seu tilemap sendo renderizado na cena pela engine. Tá? O resultado fica mais ou menos parecido com esse. Aqui atrás tem a ferramenta que eu disse, que é o tilemap, o tilet, desculpa, e aqui tem o resultado, que é o mapa sendo renderizado na tela do dispositivo. Tá? Você pode, também, uma vez tendo o tilemap, através dessa ferramenta, você pode definir quais tiles vão ter colisão. Então, por exemplo, essa parede aqui eu quero que tenha colisão. Então, você seta na ferramenta e a engine automaticamente, sempre que acontecer uma colisão, no exemplo aqui, entre o seu personagem e essa parede, ela vai disparar um listener para você. E, a partir disso, você consegue pegar os eventos de colisão que estão acontecendo aqui no seu mapa, tá? Independente de qual seja. O que é o legal disso? Primeiro de tudo, otimiza a memória imensamente. Todos os jogos, geração 16 bits, usam tilemaps, tá? Nos cartuchos, nas ROMs dos cartuchos, basicamente, que você encontra em algumas áreas de memória, são tilemaps. E segundo, que você livra os programadores de ter que ficar fazendo o código, fazendo o if, porque o artista mudou o mapa, né? Então, você deixa a solução mais genérica possível. Tá? Da parte gráfica, também tem mais uma restrição que é interessante falar, que é da parte de textura. Você pode carregar várias texturas em memória, né? Vai colocando PNG. Uma hora essa memória acaba, porque a memória de vídeo é finita, né? Então, qual que é a solução para isso? É você usar a compressão de textura. Os dois algoritmos de compressão mais famosos que vocês vão encontrar, vão ver, são o PVRTC e o PVRTC2, tá? Que são algoritmos de compressão de textura com PEDA, tá? Que já são implementados nos chips gráficos dos dispositivos que estão vindo com Android. Tá? Você pode carregar uma textura PVRTC grande e usar no seu jogo tranquilamente, sem se preocupar com problemas de memória, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma imagem, né? Com a compressão PVRTC. Pode-se ver que aqui a gente nota a perda, né? Que é uma perda significativa aí de qualidade, assim que você vai diminuindo a quantidade de bits que você usa para fazer a compressão.
Então, esse aqui é o seguinte, RGBA, né, que é cada componente da cor, vermelho, verde, blue e o alfa. Né. Aqui tem uma compressão com 8 bits, com 4 bits. Aqui tem uma compressão com 5 bits para o RGB e uma para o alfa. Lembrando que o alfa, 1 ligado, 0 desligado, 1 é o branco e o 0 é totalmente transparente. E aqui a compressão TC de 4 bits por pixel e 2 bits por pixel. Né. Então, você tem que sempre estar balanceando mais ou menos a quantidade de objetos que você vai ter no seu jogo com a forma com que você vai carregar eles na memória para exibir para o usuário. Tá? Aqui embaixo tem o tamanho final de cada arquivo em bytes, né, o tamanho que vai ocupar na memória. Como que faz isso usando a Engine? Você cria, em vez de uma texture, como a gente tem criado até agora, você cria um objeto chamado PVR Texture. Né? Então, você passa a mesma coisa, o Texture Manager, o formato que você está fazendo a carga, né, as flags do OpenGL, e aí, na carga, né, você sobrescreve o objeto que faz a carga, e aí você retorna quem você quer carregar. Tá? Então, aqui está carregando um House PVR GB 565. O 565 é o formato. Tá? Dá para implementar na mão? Dá para implementar na mão. Mas aí você tem que pegar o chip gráfico de cada um e fazer a implementação. Tá? Bom, dicas finais aí para você ter um jogo legal, performático. O Garbage Collector. Tá? O Garbage Collector é o nosso amigo. Então, não atrapalhe ele, evite ficar carregando objetos novos no game loop. O game loop está sempre sendo executado. Se você estiver alocando objeto ali, como é que o Garbage Collector vai ficar perdido na hora de pegar os objetos que você está alocando? Né? Então, evite alocar objetos dentro do game loop. Tá certo? Os sensores, acelerômetro, GPS, enfim, habilita somente quando realmente for precisar. Eu preciso pegar a location do cara. Ok. Ligue, pegue, desligue. Tá? Faça sempre isso. Por quê? Você acaba otimizando a carga de bateria do dispositivo do seu jogador. Tá? Você evita descarregar a bateria do seu jogador. E também respeitar sempre o ciclo de vida de uma activity. Não é porque é um jogo que não é uma aplicação Android. Né? Então, sempre respeite o ciclo de vida da activity. Implemente um on-pause, implemente um on-resume, por assim os jogadores poderão voltar ao jogo de onde eles teriam parado. Né? Bom, pessoal, seria mais ou menos isso que eu tinha para falar. São assuntos complexos, eu concordo, espero ter ajudado, né? Não causado mais confusão ainda, mas realmente são assuntos complexos. E eu vou abrir para fazer a parte de sessão de perguntas. Tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, se não der tempo aqui, depois estou à disposição aí, é só me procurar. Então, ok, pessoal, seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo tempo.